para fechar negócio. Vai ser um dia inteiro de oportunidades incríveis, não perca! É no dia 15 de novembro, na Auxiliadora Predial, na Lucas de Oliveira, 1969, esquina Protásio Alves. Saiba mais em nextgroup.com.br. Informações 51 3216 6100. Aproveite as ofertas do Natal Home Center Tumeleiro, porque todo mundo adora um Natal de casa cheia. Piso cerâmico Artec 45 por 45, classe A, apenas R$ 9,90 o metro quadrado. Piso laminado Durafloor Way, somente R$ 27,90 o metro quadrado. E você pode pagar tudo em até 24 vezes iguais ou 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro Mastercard. Confira condições nas lojas. Home Center Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Problemas com traças? Chegou o novo Gimo Antitraça Aerosol, seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras. Com jato seco e sem cheiro, não tem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução definitiva para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça Aerosol, mais um produto Gimo, qualidade comprovada. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem que é real. Real Atacado, bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado, novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é real. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo Sala de Redação desta quarta-feira, chove em Porto Alegre. Hoje é uma sala de redação muito especial e eu gostaria que todos os companheiros que estão aqui fizessem a saudação ao quem está chegando. Vianney Carlê, começa contigo. Saudar essa diva do futebol gaúcho. Com todo respeito. Mas é claro, mas tu quer o quê? Como é que vai ser o programa daqui pra frente? Vai ser assim. Ele tem que ir se acostumando desde já. Começar a mexer para não doer. Tô brincando. Não, nós estamos recebendo o Fernando Carvalho aqui. Que dispensa que se diga, olha, foi o presidente mais vitorioso da história do Internacional, fez isso, fez aquilo, para mim a grande obra que ele fez foi aquela arquitetura política, quando ele se elegeu em 2002, quando o Fernando Carvalho anunciou que a minha bandeira é a bandeira da inclusão. Não vai ter mais grupinho, não vai ter. Eu quero todo mundo trabalhando pelo Inter. E foi o período em que o Internacional, unido, mas unido mesmo, todo mundo, ganhou todos os principais títulos da sua história. O arquiteto dessa união foi o Fernando Carvalho. Graças ao seu temperamento, ao seu jeito de ser, à sua inteligência, enfim. E é um motivo para muita honra nossa. Acho que todo mundo vai dizer a mesma coisa, né? Não tenho que dizer diferente. É uma honra ter o Fernando Carvalho aqui entre nós. Muito bem. Beijinho para o Fernando. Beijinho para o Fernando. Vamos lá. Eu sou até suspeito para falar do Fernando, que o Fernando é meu amigo antes de ser presidente do Internacional. Eu acho que, além de tudo que o Fernando fez pelo Inter, que jamais será esquecido, né? Eu vejo o Fernando de uma outra forma. Eu vejo como um cara que conhece muito futebol. Eu até falei ontem aqui, Fernando, da tua participação na Copa comentando jogos. E tive naquela oportunidade a chance de te encontrar aqui no corredor e dizer assim, chega, não comenta mais, senão vai ficar ruim aí para quem tá na casa. Entendeu? E vi que tu trazia um monte de informações, quer dizer, é o cara que se preocupa com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sala de Redação, pelo menos na minha visão, é esse programa que o cara que está em casa quer saber por que ganhou, por que perdeu, né? O que precisa mudar. Na essência, é o futebol. Não que ele não possa ter sacanagem, não que ele não possa ter piada, não, ele tem que ter flauta, tudo isso é perfeito. Mas a essência é o futebol. E eu acho que, Fernando, a tua chegada vai agregar o futebol. Pelo teu conhecimento, porque hoje, mesmo não estando no clube, a gente fala contigo fora do microfone. Se tu conhece o fulano, da onde? Do CRB? Quer dizer, coisa que a maioria das pessoas não acompanha. Então, tu é um cara que vê muito futebol, vai ser muito legal. Seja bem-vindo também. Muito bem. Kleber Grabowska.
Lembrando uma narração que o Pedro Ernesto fez em 2002. Fernando Carvalho montou um time que tinha Renato, Maricá, tentando dar uma cara nova para o Internacional, Fernando Baiano, Alexandre Rottweiler, e você chamava o Fernando Carvalho de Cavaleiro da Esperança, né? E a Esperança Colorada, acho que um pouquinho mais adiante, se concretizou no maior título da história. Nossa esperança também de que melhore isso aqui, né? E o Fernando Carvalho é uma grande pessoa, eu acho que acrescenta, não só por ser um apaixonado, não só pelo Inter, mas também por futebol, mas pela história que tem. Acho que a história viva do Internacional está assumindo o lugar do Colorado aqui no sala de redação. Sai o Kenny, que é um grande Colorado, e entra outro, né? Muito bem. Fernando Carvalho, é um prazer tê-lo conosco. Há uma repercussão mundial. Eduardo Gabardo manda dizer agora lá de Istambul, onde a seleção brasileira joga hoje à tarde, que o assunto na seleção brasileira é Fernando Carvalho no sala de redação. Pedro, me permite, antes do Fernando falar, seguir o protocolo corretamente. Aqui tem isso, tá tudo. Já começa a aprender hoje. O cara vai falar e não deixa falar. O cara assim, ó, tu viu como é que é? Depois da manhã tu vai conseguir dizer uma frase. É igual o tesão do mijo, não demora, vai logo. Eu acho que é necessário a gente fazer uma ressalva que o Cacalo não está aqui, porque ele tinha um compromisso que ele já tinha anunciado, né? Mas eu pensei que ele tinha corrido porque o Fernando estava chegando com medo. Não é isso, então? Não. E aqui já tem um recado. Graças ao bom pai FC, as letras, né, é de Fernando Carvalho e não de filho do Cacalo. É muito bom. Eu larguei o UFC ontem, né? E o Escola me provocou, né? Quem é? Eu digo, não posso dizer, eu vou dizer na hora do programa. Não, mas as iniciais, FC. Aí era Fabrício Carpinejar, era Felipe Chemalha, era filho do Cacalo. Do doutor, né? Tu sabe, né? Eu sei. Bom, Fernando, é uma honra te receber aqui. Todos nós estamos muito felizes, a repercussão é maravilhosa, extremamente positiva, eu diria assim, 99% positiva, o que é um índice que poucas pessoas, tem que ser Fernando Carvalho para atingir um índice de aprovação tão grande. Colorados e por gremistas. Exatamente. Então, seja bem-vindo, né? Boa tarde aos ouvintes da Gaúcha. Agora, não só me dirigindo à torcida colorada, mas a todos os ouvintes. Isso, faça isso. Da Gaúcha, do sala de redação. Como eu, tu pode ser meio cínico, assim. Olha que tu vai tomar um gancho. Já deu problema aí, não te mete. Não começa. Mas não por isso. Não começa. Mas para mim também é um prazer, uma alegria, uma honra, né, estar com vocês numa mesa como essa, seleta, com pessoas extremamente importantes no cenário esportivo gaúcho. Agradecer ao Nelson Siroski pelo convite que me fez. Tenho alguns problemas, até o final do ano vou ter que me adaptar. Então ficarei como convidado até o final do ano e depois espero que eu consiga resolver as minhas questões e minimize um pouco os efeitos das minhas viagens profissionais para poder estar permanentemente aqui. É uma alegria. Quero também aproveitar o ensejo e saudar o Kenny Braga, que de uma forma guerreira representou o nosso clube durante tanto tempo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Sem entrar no mérito, quero saudá-lo. Um abraço ao Kenny. Tenho certeza que ele tem uma carreira pela frente e vai seguir aí da mesma forma brilhante com que se portou aqui. E também, como já vim várias vezes no sala de redação, acho que agora eu vou conseguir falar, porque das vezes anteriores eu não consegui, né? Eu vim aqui para dar entrevista e ouvir vocês, agora eu quero me manifestar. De repente é bom eu falar alguma coisa. O Fernando Carvalho tem um problema seríssimo, Vini. Ele, por exemplo, todos os anos ele assiste a final da Champions League. Isso é problema. Aí ele disse assim, eu vou ter que faltar o programa. Não, parei, tu não entendeu nada. Isso não é problema. Vamos ensinar jornalismo para esse rapaz aí. Ter um componente do sala de redação na Champions League é um negócio fabuloso. E hoje tem celular, né? Isso é uma solução, resolvido o problema, né, Pedro? né? É uma solução. Poxa, que solução. Mas, Fernando, vamos direto ao assunto. O Inter levou 4 e hoje tem jogo decisivo e 4 desfalques importantes. Tem 4? Quem é o quarto? É o Cláudio Vinck. Não, já não jogou o Grenal, tá? Mas me assustou agora. É Arangues, Williams e D'Alessandro. Em relação ao Grenal. Não, mas eu sou o Cláudio Vinck também. O Cláudio Vinck não joga mais esse ano. Mas seria titular, né? Bom, Pedro, o futebol é um esporte tão maravilhoso que ele te dá a oportunidade de recuperação 4 dias depois. Né? O Internacional fez aquele jogo ruim, lamentável contra o Grêmio, o resultado, né, foi adequado ao que se viu, né, durante o jogo, e hoje nós jogamos contra o São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, tem um treinador que nós conhecemos, porque trabalhou conosco, e eu sempre gosto de relembrar o passado, relembrar algumas situações anteriores que possam se repetir. O Abel tem, no confronto direto com o Muricy, vantagem.
tem vantagem. O Kleber pode até ajudar. Em 2006 foi um ano em que nós tivemos vantagem no Brasileiro, tivemos vantagem na Copa Libertadores. Na sequência também, depois o Abel no Fluminense também, né, enfrentando o São Paulo. Eu acho que hoje, embora todo esse descrédito aparente, ontem eu ouvi o Vianney completamente, né, desacreditando no Internacional. Né? Descrente, porque é natural, quem perde um Grenal da maneira que nós perdemos, o torcedor, os analistas, como é o caso de vocês, sempre acham que não se pode dar a volta por cima. Eu, ao contrário, acho que o Internacional foi cutucado, que os seus jogadores foram cutucados, que o treinador foi cutucado, né? E eu tenho muita esperança que hoje o Internacional tenha um bom resultado, que eu julgo não seja somente uma vitória, enfrentando um adversário direto, na casa dele, né, tendo chance de empatar, acho que é um bom resultado. Fernando, deixa eu te dizer uma coisa. A minha descrença não é nem tanto pelo Grenal, porque Grenal acontece, cara. É um jogo tão especial que de repente acontece uma goleada. Já aconteceram duas esse ano, uma que o Inter aplicou, outra que o Grêmio aplicou. Mas eu vejo no desempenho médio do Internacional no campeonato, eu vejo ali motivos para não acreditar muito. Porque o Internacional não conseguiu manter uma média boa em toda a competição. Vianney, eu concordo contigo, mas não ganha dos grandes, perde. O que o Fernando está colocando tem lógica este ano, tem uma lógica muito recente. O Inter tomou 5-0 da Chapecoense. E no outro jogo no Beira-Rio, eu fui lá transmitir o jogo esperando 3 mil pessoas, tinham 25. Esse foi o primeiro no jogo seguinte, né? E aí o Inter construiu uma vitória folgada. Eu não me lembro quanto foi, Guerrinha, tu estava lá comigo. Contrário. Depois da Chapecoense. Foi Bahia que ele ganhou? Não, foi do Bahia. Foi do Bahia? Então, construiu uma vitória. Claro, é o Bahia, né? No Beira-Rio, tá? Acho que depois da Chapecoense foi o Fluminense. Foi o Fluminense, né? Que o gol do Valdívia no fim, não foi? É possível. Fluminense. É possível. Então, aí já qualifica mais. Tá ali é um tu sai do 5-0 e 3 dias depois, isso foi numa quinta-feira. Chapecoense, Fluminense, São Paulo e Bahia. No domingo, tu já está com uma vitória importante sobre um adversário importante. Eu acho que tem lógica isso, Fernando. O brio dos jogadores, porque os jogadores do Inter que entraram no Grenal, eles estavam meio que rebolando, assim, meio que achando que iam ganhar a qualquer instante. E o Grêmio parecia uma reta escavadeira. Sabe qual é a ausência que eu acho mais importante no jogo do Inter hoje? Williams. Mas o Inter vai jogar contra o São Paulo hoje com os mesmos 2 volantes que jogou aqui. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Tá. Os mesmos 2 volantes que jogaram contra o São Paulo no Beira-Rio. Contra a Chapecoense. Não, aqui no Beira-Rio contra o São Paulo. Contra a Chapecoense que foi contra o São Paulo. Hoje não é contra a Chapecoense. Pois é que eu quero dizer que foi um resultado naquele jogo que apareceu o Bertotto. Foi um resultado injusto. Apareceu o Bertotto, todo mundo diz assim, quem é esse guri aí? A dupla de volantes era Igor e Bertotto contra o São Paulo no Beira-Rio. O Williams está proibido de enfrentar o São Paulo. Quando ele vê o São Paulo, ele sai fora. Como assim? Ele força o 3º cartão, deve ser. Ele não enfrentou aqui, não vai enfrentar lá de novo. Não sei. Eu, assim, como ambição de torcedor, gostaria que o meu time hoje tivesse uma solidez defensiva. Eu sempre julgo que uma equipe velho retranqueiro. A defesa do Internacional eu não tenho ainda uma posição firmada, porque eu acho que ela não é bem protegida. Não tem zagueiro que resista, é duro, confronto toda hora bate no muro, o muro cai. E uma coisa que aconteceu domingo, né, é uma brincadeira que eu faço, principalmente quando as pessoas me chamam de retranqueiro. Eu não gosto de ver os meus volantes correndo em direção ao próprio gol. Os meus volantes têm que estar olhando para o gol adversário de frente para o lance, e não correndo em direção ao próprio gol. No Grenal o que se viu foi isso, né? O Internacional teve seus volantes na última jogada, né? Jogada de zagueiro, Arangues, jogada de zagueiro, Williams, né? Isso... Quarto gol, Arangues de novo. Dois gols, o primeiro e o quarto gols do Grêmio, tá o Arangues entrando no desespero na corrida louca. Então eu acho que, que é o último recurso. Solidez defensiva é fundamental. E eu também costumo fazer comparação, né, para sustentar as minhas ideias sobre defesa. Se tu comprar um apartamento, se tu te mudar, tu só pode te mudar se a tua cozinha estiver pronta, porque se tu quiser começar pela sala ou pelo quarto, tu não vai te mudar nunca, não vai ter que comer. Então, time de futebol começa pela defesa. E começando pela defesa, tu tem mais chance de ganhar não tomando gol. É isso que eu penso. Eu acho que o Internacional, hoje, se pensar em jogar de uma forma cautelosa, ele tem chance de vencer o São Paulo. O São Paulo também é um time alegre, também é um time faceiro, né? Embora ele tenha o Kaká, que é um jogador do meio para frente, que seja muito competitivo,
né? Ele é um time faceiro, vai jogar com o Luiz Fabiano, vai jogar com o Allan Kardec, mais Ganso. É muita gente que não recompõe. Então o Internacional, se tiver estratégia, se tiver uma solidez defensiva, ele tem condições de ganhar do São Paulo no contra-ataque, porque vai ter velocidade do Nilmar. O que o Fernando está dizendo é absolutamente Mas verdadeiro. o Fernando disse uma coisa agora aqui, Pedro, que ele tem toda a razão, mas não adianta ele ter razão. Quem tem que funcionar é o time. O Nilmar não vai jogar nunca se ele for escalado como centroavante, o homem projetado, fincado lá na frente. Ele não vai jogar nunca. Ele vai ter que voltar para o Catar. Eu acho que até, se eu não me engano, ele era ponteiro direito nos juniores. Ele jogava ali pela direita. Era o Diego, ponteiro direito. Não, ele sempre jogou nessa posição, um atacante de movimentação, porque agora, hoje mudou o formato. De trás pela direita, era assim que ele jogava. Hoje... Ele vem pela esquerda às vezes também. Pode vir, mas não ficar lá na frente, né? Mas Vianney... O outro guri que tinha na base, o Sidmar? No meu período de dirigente, eu acho que o time do Internacional que encontrou a atuação mais qualificada foi aquele time do Tite, que tinha Tyson e Nilmar ou Nilmar e Alex. E o Nilmar jogava nessa função, um jogador de movimentação que não sai da área, ele não é o nosso plantado, mas ele tem muita velocidade, ele abre caminho para os seus companheiros. Não, perfeito, mas ele não está jogando assim. Nós jogamos, o Internacional tem jogado nesse sistema ou 4-1-4-1, ou 4-2-3-1, né? E isso limita o centroavante, limita as ações do centroavante. Pode ver que geralmente quando a bola é cruzada da linha de fundo, tem apenas um jogador dentro da área. E o segredo, né, dos gols, principalmente do Cruzeiro, do Atlético, é ter mais de um jogador dentro da área, 2, 3. Porque aí quem fica na arrebentação, né, quem fica na sobra, acaba, né, concluindo. O goleador do Cruzeiro é o Ricardo Goulart. Tá faltando o Gimo Penetreu nesse time. A característica dos nossos meias não é uma característica de ingressar na área. Eles não se movem sem a bola, eles só se movem com a bola. O Internacional havia resolvido esse problema com o Sacha, que se move sem a bola, que infiltra para receber a bola na frente. E essa é uma posição que o Internacional não tem hoje. Os seus meias são meias de toque de bola, tem muita qualidade, mas não são infiltradores. O Sacha é o segundo atacante, né, Fernando? Exatamente. O Sacha é o segundo. Quem é o segundo atacante do Inter? É o Sacha. Hoje? Não, hoje é o Sacha. Pois é. O Jorge Henrique vai substituir o D'Alessandro. O Jorge Henrique é um jogador tático, eu vejo ele como tático, nada mais do que isso. Mas não é o jogador que tu possa esperar que ele vá aparecer na área. Ele aparece esporadicamente. Mas ele já tem mais o cacuete do que os demais, né? Os demais são mais articuladores. O caso do Alex, o caso do Alan Patrick e o caso do Dali. Não tenha dúvida, nem o Dali e o Alex não são jogadores, raramente entram na área. Eles trabalham muito com a inteligência fora da área, procurando o espaço para botar a bola, procurando o companheiro. O Alan Patrick arrisca chutes de fora da área mais até do que o Dali, por exemplo, né? Mas também não é um jogador pontual de dentro da área. Mas, Guerrinha, por que o Alex ele não arrisca tanto quanto arriscava no seu melhor momento? Marcam ele? Porque ele tem vindo... Olha aqui, tá tudo errado no Internacional. Acho que tá o Arangues tem que jogar lá atrás. O Arangues não é desarmador. O Alex tem que jogar lá atrás. Quando ele chega na frente... Tem um volante, Fernando. Alguém tem que auxiliar, senão o Williams enlouquece. Mas bota um volante. Eu não tenho informação sobre o Alex, mas eu desconfio que o Alex esteja arriscando menos, porque ultimamente o Alex tem sofrido algumas lesões musculares. E o cara fica sempre receoso. Leva um tempo para readquirir aquela confiança de eu posso bater que não vai doer, eu posso bater que não vai acontecer nada. Eu noto que é isso, acho que é isso que está acontecendo com ele. Pode ser isso também, mas que ele está jogando muito recuado, tá? Não, o Inter muitas vezes, quando o Inter é surpreendido na frente, perde a bola, tu olha para o lugar, ele é o segundo volante. É difícil o cara jogar ainda mais na idade dele. Deixa eu só lembrar, Vianney, que na abertura, por essa saudação que fizemos ao Fernando Carvalho, eu não citei os nossos patrocinadores. Já abriu conta no bar ali, hein? Já abriu. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Natal Home Center Tumeleiro, tudo em 24 vezes iguais ou até 10 vezes sem juros no cartão. Tumeleiro, consulte. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota Incomparável. E New Life, um empreendimento da Next Group. A hora certa é 13, uma hora, portanto, mais 22 minutos. Excelsior Pneus, rode Excelsior, rode Pirelli, pague rodando. A temperatura é de 25 graus, aliás, de 21 graus e 5 décimos. Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Nós temos uma pesquisa interativa aqui para você participar. Mesmo com desfalques, o Inter vence o São Paulo no Morumbi, vence, perde ou empata.
radiogaúcha.com.br, participe em nome do ar-condicionado das marcas Springer e Carrier, Enafrigelar e da rede de concessionárias Foton, caminhões no Rio Grande do Sul, o caminhão gaúcho, o caminhão pilchado, o caminhão de bom preço de ar-condicionado, freio ABS, olha, tá bonito. Não sei se vocês têm uma informação oficial da coisa, diz que a ausência do D'Alessandro é mais pensando nos 3 jogos que virão pela frente. Preservar ele, porque entende o Internacional, e eu acho que não está errado, de que os 3 jogos do Beira-Rio são decisivos. Então, olha, vamos meia boca, em vez de levar ele lá e possa desgastar contra o São Paulo, mantém ele aqui, bota o parafuso no lugar e deixa ele em forma para os 3 jogos que restam. Eu acho o D'Alessandro extraordinário, um profissional de primeira linha, que o jogador nem se fala, né? E nessa fase do ano, nos anos anteriores, inclusive, ele começa a claudicar fisicamente, assim como o Alex. Então, se a providência do Abel foi nesse sentido, eu saúdo, porque aí tu usa o Alex num jogo, do Alessandro no outro, principalmente quando for quarta e domingo. Quando for domingo a domingo, pode usar os dois. Mas acho providência muito bem tomada, se for nesse sentido. Preservar o Dali para domingo, preservar para onde o time vai estar completo. E até lá o jogo com São Paulo, o que o jogo requer? Primeiramente, o que ele requer? Cuidados. Né? Sem dúvida. Claro, tu vai ter que primeiro proteger a casa. Diz, ó, aqui no meu pátio ninguém entra. Se entrar, a gente depois tenta sair na rua para brigar. Então, eu acho que a coisa tá bem pensada. Se é isso. Mas outra coisa, hoje é o jogo perdível, né? Dos que restam para o Internacional. Se o Inter não ganhar daqui para frente, aí sim é preocupação. Em termos de critério, né? Quando tu analisa uma tabela, eu pelo menos fazia assim, contra um adversário como o São Paulo, tem que trocar ponto. Tu troca ponto. Tu ganha em casa e perde fora. Como nós perdemos em casa, o ideal é ganhar fora de casa, né? Mas diante da análise da situação atual do nosso time, que não... O cenário. Ou seja, não tem mais chance de ganhar o título, tem que usar o regulamento em prol da melhor classificação, que seria uma habilitação para a Copa Libertadores. Então, eu acho que o empate seria bom resultado. Eu acho que o empate é um ótimo resultado hoje. Mas eu gostaria de ter uma explicação para esse fato do D'Alessandro, quando chega nessa época, começar a claudicar, perder força e tal. O Zé Roberto, por exemplo, do Grêmio, não perde força, está correndo cada vez mais. O que é? O Zé Roberto tem uma diferença do D'Alessandro esse ano. Na era Anderson Moreira, ele não jogava. Quem? O Zé. Ah, bom. Ele tem essa vantagem. Ele era um jogador que estava apenas treinando. Não, mas eu não entendo isso. Eu não consigo entender exatamente por que o D'Alessandro perde fôlego. Não é o caso do D'Alessandro, é o caso do D'Alessandro. E do Alex. É o caso do Alex, é o caso do Kaká, é o caso de todos os jogadores, né, que têm acima de 30 anos e que na sequência de jogos eles sentem. O D'Alessandro sente quarto e domingo permanentemente, como tem sido nos últimos meses. Qualquer um sentiria, não é o fato dele sentir. É o fato de que todos sentem, né? E aí, em vez de ter o D'Alessandro meia boca em 2 jogos, é melhor tê-lo em alto rendimento num jogo. Né? Agora, Fernando, fizesse uma frase interessante. O São Paulo é um time faceiro. E é mesmo, os jogadores quase todos jogam para frente. Mas a capacidade técnica deles resolve a falta de solidez defensiva, não te parece? É o que tem acontecido. Quando o Muricy armou o time com aqueles 2 volantes, Souza e Denilson, ou Souza e Maicon, que era antes do Denilson ser guindado novamente ao time titular, mais o Allan Kardec, mais o Pato, mais o Ganso e mais o Kaká, eu duvidava que pudesse dar certo. Só que a surpresa para mim é o Kaká. O Kaká é um jogador de competição, é um jogador que tem um porte físico excelente, é um jogador que recompõe, que embora tenha toda a qualidade que tem, ele vem atrás marcar, né? E esse jogador, para mim, é o que equilibra o meio-campo de São Paulo diante de tantos jogadores que são de habilidade e que não têm tanta competitividade. Me enganei na minha análise por essa lógica do Kaká estar muito bem fisicamente. No domingo passado até foi poupado, mas estar muito bem... Ele entrou no segundo tempo, domingo passado, porque e fez o gol da vitória. Mas é um jogador diferente, né? Eu reputo Kaká, Diego Tardelli e Robinho, os jogadores diferentes desse campeonato, todos eles egressos do exterior recentemente. E o Kaká ficou fora da Copa do Mundo, né? O Filipão acabou não optando por ele, porque ele passava por uma situação física assim um pouco delicada e tal. Mas sei lá, se ele tivesse na forma de hoje, seria um acréscimo extraordinário. Por falar nisso, tem tanto jogador novo. Eu até não sei como é que o Dunga, o que ele estava fazendo. Eu acho que ele estava só viajando.
Porque quantos jogadores novos ele está trazendo para essa seleção e está observando? Agora, esse Talisca. Fernando, tu conhecia o Talisca, porque não adianta, esse aí conhece todos. Mas a seleção... O Talisca começou no Bahia e hoje é o grande destaque do Benfica, né? É um meia atacante de pé esquerdo. A primeira pessoa que me falou do Talisca, e aí eu passei a observá-lo, foi o Tinga. O Tinga conhece muito futebol, apesar de tendo sido o jogador que foi. O Tinga me liga, a gente fala seguido, conversamos seguido, ele me ligou, dá uma olhada no Talisca esse, do Bahia, recém tinha começado, e realmente, o jogador baiano tem um retrospecto negativo, né, quando sai direto de lá para cá, ou de lá para os centros do país. Eles têm um tipo de procedimento não profissional, né, são mais... mais morno. É uma malemolência baiana. O melhor Bahia de todos os tempos trouxe Zé Carlos para o Inter e Charles para o Grêmio, os dois fracassaram. E o Bobô, naquele time ninguém deu certo, né? Ah, e o Bobô. Ninguém deu certo, né? Olha aqui, o time do Dunga, ele repete muito o time do Filipão, tu te deu conta? Tem muita coisa parecida, olha aqui, ó. Diego Alves é o goleiro, Danilo, Miranda, Davi Luiz, Felipe Luiz, foi muitas vezes usado pelo Filipão. O goleiro muda. Tá. O lateral direito quem é? Muda, Danilo. Muda. O Miranda é o zagueiro, muda. Também. Mas está no banco o Thiago Silva. Thiago Silva. E aqui é uma discussão, se o Thiago Silva tem que ser reserva. Davi Luiz e Felipe Luiz que são usados pelo Filipão. Não, Meio o Felipe campo. Luiz não. Mas era reserva, né? Não, era o Maxwell reserva. Era Mas chegou a ser convocado. Foi convocado algumas vezes. Olha o meio de campo, olha aqui, ó. Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar e William. Esse é o mesmo. É o Filipão. Tá? E Nilmar e Luiz Adriano. Era o Fred. Neymar. E trocou o Fred pelo Luiz Adriano. O William no lugar do Hulk, né? Que é um justo reconhecimento ao Luiz Adriano, que é um jogador muito bom, né? Tem feito muitos gols no Shakhtar. Tá jogando muito. E é um centroavante que, nesse período que está fora, quase 10 anos, evoluiu muito. E tem outro jogador que está na reserva, que eu acho que de repente o Dunga vai lançar hoje, que é o Roberto Firmino, né? Que é uma revelação do futebol nordestino que o Figueirense usou no Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás e está indo muito bem no Hoffenheim, que era o time do Carlos Eduardo lá na Alemanha. Falando bem, o que explica que o Dunga, depois daquele fracasso da seleção brasileira, consiga 4 vitórias consecutivas, inclusive contra o vice-campeão do mundo, a Argentina? Eu acho que o Dunga tem uma ideia de futebol, né? E ele fez isso no Internacional. Ele tem uma ideia de futebol de competição, né? Onde ele prioriza a marcação, prioriza o combate de meio campo, e esses jogadores que ele distribuiu no meio campo, embora sejam leves, no caso do Oscar e do William, são jogadores que, jogando no Chelsea, jogando com o Mourinho, eles aprenderam a marcar, eles aprenderam a recompor. Sim, mas os jogadores estavam com o Filipão também, por que eles não marcaram na Copa? Mas na verdade... tem que mandar. Não, certamente mandou, né? Eu acho que na Copa, voltando àquele 7-1 da Alemanha, né? A escolha do Filipão pelo Bernardo foi uma escolha infeliz. Porque ele tinha uma oportunidade naquele momento de agir como ele sempre agiu, como está agindo no Grêmio hoje, jogando com 3 volantes. Claro, e tendo ele sucesso. abriu mão disso, né? E eu acho que isso, Pedro, será e que companheiros... não foi, Fernando, só para será que não foi pensando assim, eu botar um cara mais agudo? Eu evito daqui a pouco de os caras entrarem para o meu campo e jogarem dentro do meu campo. Na cabeça pode ter passado isso. Não significa que seja acertado. Né? Porque daqui a pouco aquele jogador escolhido, ele não cumpre essa função para recompor, e tu perdeu o meio campo, e aí o cara vai te amassar mesmo. Onde é que foi o jogo? Não, foi. Belo Horizonte. De onde é que é o Bernardo? Também pode ter contado. E vinha treinando bem. A gente não escalação política. Eu prefiro achar o que o Guerrinha disse. Ele não vai fazer escalação política numa Copa do Mundo. Todos os treinadores da seleção fazem. Mas não na Copa do Mundo. Não naquela hora também, né? Aqui jogaram, aqui o... Como é que eu vou manter a Alemanha um pouco mais afastada do meu gol? Mostrando para eles que eu posso cutucar eles pelo menos de 3 em 3 minutos. Aí não acontece. Mas Guerrinha, eu acho que essa é uma visão equivocada. Eu acho que é uma visão equivocada. Tu tendo uma equipe como a Alemanha, que tem jogadores fortes, de habilidade, né, que tem um contra-ataque fulminante, no momento que tu permite, eles fizeram 2 ou 3 gols de contra-ataque. Foi. Né? O primeiro gol foi de um escanteio, e os demais foram de jogada de retomada. Né? Então não dá pra te achar que a qualidade individual dos teus jogadores seja suficiente para te sobrepujar um adversário do tamanho da Alemanha. A gente só vai saber essa opção e o porquê da mudança depois de ouvir o Filipão. E eu não sei se ele vai falar alguma vez na sua vida mais sobre isso. Tudo bem. Hoje não. Mas eu que tenho o direito de imaginar, eu penso assim, digo, a Alemanha é melhor do que a gente? É melhor do que a gente. Quando começou a Copa, todo mundo incluía a Alemanha como uma das favoritas, ou se não a favorita. Bom, vou enfrentar os caras.
vai ter um estádio empurrando o meu time daqui a pouco pode ser surpreendido do time adversário, jogar dentro do meu campo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar diminuir esse ímpeto da Alemanha. E aí não adiantou. Mas sabe por que eu não acredito nisso? Não, porque o Filipão... Isso é um projeto correto, velho. É que às vezes o jogador não consegue executar. Não. Quem achar que o Bernard vai executar uma tarefa tática dessa de contenção, tá sonhando. Tá sonhando. Isso aí não existe. É radical, tio. Mas não é. O Filipão, Fernando. O Filipão, tu mesmo disseste agora, ele tinha que ter sido o Filipão. Porque o Filipão do Grenal. O Filipão que sempre foi. O Filipão da vida, né? Que é a vida eu acho toda, um ótimo treinador. Claro, mas lá ele entrou em campo com um time fresquinho, faceirinho. Ele nunca foi disso. Mas, Vianney, vamos fazer uma análise de pensamento dos brasileiros. Os brasileiros, a vida inteira, se julgam melhores que os outros. Nós achamos que somos os melhores. Bom, o Parreira, quando chegou na concentração, chegou o ex-campeão. O Filipão tinha que saber que não era. Esses dias eu fiz um trabalho até para uma palestra que me encomendaram e até vou colocar para vocês, ver o que vocês acham. De 1950 para cá, somente em 2 oportunidades prevaleceu a qualidade individual do jogador em detrimento do coletivo. No mais, sempre o coletivo prevalece. E foi o que aconteceu com a Alemanha. E o Brasil, no momento que tem Neymar, que colocou o Bernard, que tinha jogadores de qualidade, a torcida, a imprensa em geral, achava que nós tínhamos que atacar, que nós tínhamos que jogar para ganhar, que o adversário vai se submeter à qualidade individual. A facerice do Vianney aí que tu condena. E nós jogamos atacando a Alemanha. E ninguém ataca a Alemanha impunemente. Ainda mais quando tu tá na guerra. O Brasil tava na guerra com parafuso. Mas se vocês... Com o clipe. É verdade. O Brasil era um time de um jogador só, cara. As únicas 2 Copas em que houve diferença, que a diferença foi o lado individual, a qualidade individual, foi o Garrincha em 62 e o Maradona em 86. Porque no mais, se tu pegar a seleção de 70, que foi a maior seleção de todos os tempos, era um futebol coletivo. Era um futebol coletivo. E fazendo uma releitura, hoje a gente tem esses esquemas táticos, né? 4-2-3-1, 4-3-3. Aquela seleção brasileira jogava no 4-2-3-1, jogava com 2 volantes, Clodoaldo e Gerson, jogava com Jairzinho voltando até o final para marcar, Rivelino voltando até o final para marcar, Pelé centralizado e o Tostão na frente. É uma releitura do que está se fazendo hoje, quer dizer, não é novidade isso que está acontecendo, né, se considerar o time do Zagallo naquela época. Fernando, tu não pode me chamar de faceiro. Porque tu era o narrador daquele jogo, Brasil e Alemanha, e eu era o comentarista. Sim. E tu não te faz de esquecido, de amnésico. Sim. Porque tu ouviu quando o seu comentarista naquele jogo, quando deram a escalação com o Bernardo, disseram aqui, ó, tá anunciar a tragédia. Não tem como jogar contra a Alemanha com esse menino aí. Isso mesmo. Foi. 1h36. Fernando, eu vou chamar o comercial agora. Conseguisse falar? Deixaram de falar? Bom, só ele falou. Pela primeira vez, né? Virou um monólogo hoje. Aliás, pro meu gosto, tu falasse muito. Mandou um monólogo esse troço aí. Vou ficar de ouvinte no próximo bloco. Novo Gimo antitraça aerossol, seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo antitraça, qualidade comprovada. Natal Home Center Tumeleiro, os melhores produtos, as melhores condições, as melhores ofertas, tudo em até 24 vezes iguais ou em 10 vezes sem juros no cartão. Tumeleiro, consulte. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O nosso sala online é do Real Atacado. Olha, tá chegando o Natal, hein? Se é bom o ano inteiro, imagina o Real Atacado no Natal. Então, não perca tempo. Vem, você vai ter muito lucro com o Real Atacado. E Valessa Ice, eu disse Valessa Ice, os melhores sabores com Valessa Ice. Chegou o momento bairrista. Correr pelado vai dar multa, confirma EPTC. Justificativa é que peladões tiram a atenção dos motoristas e podem provocar acidentes graves.
O bairrista Ediolina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. 3 minutinhos e já voltamos com Sala de Redação no dia em que Fernando Carvalho faz sua estreia. É mole ou quer mais? Voltamos em seguida. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Nesse verão eu vou de Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Wilson, me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dizem que o mundo é dos visionários, dos irreverentes. E dizem que se não for assim, você não terá chance. Não é verdade. Estamos aqui para entendê-lo. Porque só quando entendemos alguém é que podemos sugerir caminhos e ajudá-lo a ir em frente. Do seu jeito. Vestibular ESPM. Contra velhas atitudes, novos líderes. Prova dia 6 de dezembro. Inscreva-se até 3 de dezembro pelo site www.espm.br/vestibular sul. ESPM. Quem faz, transforma. Excelsior 60 anos com Pirelli a partir de R$ 159,00 em 6 vezes sem juros no cartão. Aproveite! Passe na Excelsior mais próxima e garanta o seu pneu Pirelli, original do seu carro, em condições imperdíveis. 6 vezes sem juros no cartão. É só na Excelsior Pneus. Há 60 anos rodando com você. Rode Excelsior. Rode Pirelli a partir de R$ 159,00 e pague rodando em 6 vezes sem juros. Minuto Simers. O Sindicato Médico entregou aos então candidatos, inclusive ao governador eleito, documento com 12 propostas para melhorar a assistência dos gaúchos. Esperamos que o novo governo enfrente temas vitais, hoje abandonados, como a epidemia do crack e a criação da carreira médica estadual, única forma de realmente promover a interiorização da medicina. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Vestibular de Verão Faculdade Senai de Tecnologia. Inscreva-se para automação industrial. Desenvolva, instale e faça manutenção de sistemas digitais, softwares e linguagens de programação de máquinas e equipamentos em diversos setores industriais. Garanta o seu lugar no mercado de trabalho. Inscrições em senairs.org.br/vestibular. Prova dia 22 de novembro. Faculdade Senai de Tecnologia. A indústria pede, nós formamos. Good morning, Porto Alegre. Ah, para, Davi. Tu tá falando de Boston. A qualidade do som tá sensacional. Na Gaúcha é assim. Qualidade em qualquer lugar. Tem novidade no ar. Em novembro, estreia... Pro Inter, o Grenal tem que virar coisa do passado. Futebol assim você já tem que dar resposta rapidamente, mas tá todo mundo sentido, mas ao mesmo tempo proposto a dar essa volta por cima. O Inter tá brigando, o Inter só depende de si pra entrar na Libertadores. Hoje é noite de virar essa página. São Paulo e Inter começa no Futebol da Gaúcha às 8h10 da noite. A cobertura do jogo e da final da Copa do Brasil vai até às 3 da madrugada. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, Ercosul, NET e Apracur. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta com a nossa sala de redação, 1h41. A hora certa é da excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, Rode Pirelli e pague rodando. Temperatura 21 graus e 5 décimos. Chove em Porto Alegre. Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Lembrando que o salão online é do Real Atacado. Se é bom o ano inteiro, imagina no Natal, vem. E Valessa Ice, eu disse Valessa Ice, os melhores sabores Valessa Ice. Você pode ver Fernando Carvalho através do seu computador, do seu iPod, iPad. O mundo feminino tá...
Aí está Acho que o Fernandinho Você continua está no agradando. nosso time. Isso aí é predador. Que predador o que? Está no nosso time, rapaz. Como dizia... Nosso Tá time brincando, já. tá brincando. Isso é homem de Zafari. Não. Nós estamos aqui para discutir futebol, né? Tu tá no Zafari ou tu tá... Tá no Zafari. Onde é que tu anda? Conta aí. Vem cá, tu tem Não, aí- uma curiosidade de muita Ele gente... tem a ilusão que aqui só vai falar em futebol. Uma curiosidade de muita gente, que até nós colocamos no vídeo do Clique RBS, uma gravação que eu fiz com o Fernando ontem, o que profissionalmente está fazendo hoje Fernando Carvalho? Né? Isso é uma curiosidade que muita gente tem pela importância do Fernando Carvalho. Voltou para a advocacia, trabalha com futebol. Já fiquei sabendo, por exemplo, que ele é consultor de clubes, que é um negócio que o Fernando Carvalho tem toda a autoridade para fazer. O que tu anda fazendo da vida, além do sala de redação, que agora todo mundo já sabe? Bom, Pedro, ontem nós conversamos sobre isso. Eu estou fazendo um trabalho que eu gosto muito porque mistura com prazer e com lazer. Né? E é muito bom a gente trabalhar no que gosta. Trocasse os prazeres, então. Dá pra dividir, né? Aí entra a carne, o arroz. Eu tô achando que o Garrinha tem razão. Tá, meu parceiro de Zafari. Não, mas eu continuo vendo jogos, vendo sábado, então começo essa é a melhor ao meio-dia, vou até essa é a 9 melhor da noite. coisa que tem. Só futebol? Continuo vendo jogos. Eu sou um pacote, né? Pra me aguentar tem que ter net junto, senão não dá. Olha, eu tive o prazer de conhecer na casa do Fernando o espaço onde ele assiste futebol. Uma televisão dos 1000 e poucos milímetros, mais ou menos. O espaço onde ele faz amor, tu não fosse. Não, mas não precisa. Não, sofás confortáveis e tal. Bom, ele fez um ambiente para ele sentar ali, ninguém vir encher o saco, e aí ele fica 15 horas vendo o jogador de futebol. Jogo, cara, até daquelas nabas lá da Série C da Ucrânia, ele vê tudo. Por isso que não dá para meter com o Fernando quando ele fala em informação sobre o jogador. Mas Fernando, as tuas atividades. Eu trabalho para uma empresa chamada Liga Participações, que é um grupo de investidores que formou a empresa. É um grupo de São José dos Pinhais, de Curitiba. Eles investem em jogador de futebol. Né? Eles têm olheiros, tem pessoas que fazem as escolhas. Eu também dou a minha opinião, né? Sugiro que observe, que olhe. E a análise que eu faço é assim: vamos contratar um volante para jogar no Flamengo. Vamos jogar. Aí eu analiso a qualidade do jogador, a potencialidade de que ele tem de ser vendido. Se o Flamengo está pagando em dia, se não está pagando em dia, se o seu presidente cumpre os contratos, se tem eleição que poderá dar margem a alguma discussão. Então, a consultoria é uma consultoria de mercado e de ambiente de futebol. Né? Pela vivência que eu tenho, eu acabei tendo essas informações. Muitas coisas chegam a mim, mesmo que eu não queira, né? E isso é importante para que as pessoas que dirigem a empresa é um patrimônio adquirido, né, tomem decisões. Né? Também em alguns clubes eu sou consultado por algumas pessoas, né, por presidentes. Essa relação é uma relação que me gratifica muito. Vários clubes da primeira divisão. Não vou citar o clube, mas um grande clube tentou fazer um contrato de consultoria comigo, não acertamos, principalmente a questão de tempo, que para mim é importante. Palestras, né, faço algumas palestras ainda, né, pelo Brasil. 2 meses atrás fiz uma em São Paulo. E, enfim, mas sobre futebol, que é para mim é uma gratificação, porque eu gosto muito desse tema, gosto muito desse assunto, procuro me informar. Viu só que eu te falei que ele tá no Zafari? Claro. Está no Zafari, claro, leva no Zafari. Agora, bolinha nas costas, é né? Porque não levou nenhuma até agora, né, Pedro? Não precisa tomar banho, rapaz. Não levou nenhuma bolinha nas costas. Bolinha nas tá na costas, hora de meter uma bolinha nas costas. Fernando Carvalho, tinha procedência aquela boataria que algum tempo atrás circulou em Portugal, que tu eras o guru do Fábio Koff? Vai ser uma dúzia de bola nas costas. Olha aqui, sabe quantas vezes eu falei com o Galo Velho nesse período? O Galo Velho devo ter falado umas 2 vezes só. E para tratar de assuntos nossos, que tu sabe quais são, aqueles encerramentos do Clube dos 13, que ainda é um assunto que me preocupa muito e preocupa muito o Dr. Fábio. Mas sobre futebol nós não falamos, né? Não falamos. Esse tempo eu encontrei com ele num programa de TV, aí na frente de jornalistas, não chegamos a falar, né? Nem ideia sobre jogadores, sobre né? Muitas coisas do futebol nós não. Mas em 2006 ele foi teu guru, né? Em 2006 tu chegasse a acompanhar. Eu tinha um contato quase diário com o Dr. Fábio, né?
É uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, que é uma convivência tranquila. A nossa convivência é... E não é nenhum demérito tu falar com quem tu pode aprender. Não, pelo contrário, o Fernando tem... Podendo agregar, maravilhoso. O Fernando é um cara que, embora saiba demais de futebol, ele não tem nenhum constrangimento em pedir informação, opinião de alguém que ele sabe que também tem E com relação conhecimento. ao Fábio Koff, que foi acusado de ter sido colorado, ter ajudado o Fernando a ganhar a Copa isso é Libertadores. verdade, né? Tanto que o Fernando, o primeiro que ele agradeceu. O presidente Fábio Koff, na época, é bom a gente colocar as coisas como elas são, para não ficar assim, sabe? Muita gente falando mal de muita gente no futebol. Ele era presidente do Clube dos 13. Ele era presidente de uma associação. E o Internacional era sócio do Clube dos 13. Claro. E o presidente nacional era o diretor financeiro do Clube dos 13. Então, é claro que o presidente do Clube dos 13 tem coisas a dizer pela experiência adquirida do que já passou. Não, eles são amigos. Não tem crime nenhum, não tem problema nenhum. Mas isso que aconteceu comigo na relação com o Dr. Fábio aconteceu com o presidente do Goiás, com o presidente do Flamengo. Com todos. Tinha alguns presidentes que, até pela questão política do Clube dos 13, a gente não tinha contato, mas com a maioria se tinha. E aí a troca é permanente. É uma troca de mas não é feia, não terá de errado. errado. Eu diria assim, ó. As questões que... Teve uma questão que o Dr. Fábio foi fundamental para me ajudar, para ajudar o Internacional. Quando nós quase fomos rebaixados pelo tribunal em 2005, que um torcedor ingressou na justiça, nós conseguimos um liminar para que o Corinthians não fosse declarado campeão, e estava na mesa do Dr. Sveiter uma petição do Fortaleza pedindo o rebaixamento do Inter por ter ingressado na justiça comum, tentando obter um resultado diferente daquele que havia sido proclamado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. E através do Dr. Fábio, através do Celso Rodrigues, que até faleceu há 2 meses atrás, que era um amigo querido também, advogado dos 13, pela relação que eles tinham com o Dr. Sveiter, eu consegui, depois de desistir do processo, depois desse Colorado ter desistido do processo, nós conseguimos que aquela petição do Fortaleza fosse indeferida. E esse foi o grande auxílio que ele me deu. Se eu puder elencar um momento de aprêmio, de dificuldade, que era muito difícil eu superar aquele momento, ele foi fundamental, porque ele ligou para o Sveiter, ele disse que o Internacional retiraria, junto com o torcedor, esse processo, e foi aí que a gente conseguiu acalmar e daí avançar e ser campeão da América. Foi eu reputo esse o grande momento em que ele me ajudou. No mais, foram coisas normais, corriqueiras de quem está no dia a dia. Tu perguntar aquele negócio, vem cá, o que desse jogador, isso, aquele, e o cara te dá uma informação, sempre ajuda. Mas isso não foi apresentado. Mas uma conversa de 2 presidentes de clube, tu encontra hoje o Fábio e o Luigi, tá? Eles se encontram ali no shopping, ali, tá? No Bourbon ali, tá? São e eles vão amigos, conversar. Eles trocam ideias, um dá palpite pro outro. Não, quem sabe faz isso. Pedro, eu tô com tal conta, que eu tô com mas só aqui na província que se faz isso um drama. A gente entende. Guerrinha, deixa eu te fazer uma pergunta. O Grêmio vai ter em Criciúma a moleza que teve na arena? Pedro, o Grêmio vai enfrentar um time que é o último colocado, que precisa de 15 pontos em 15, certo? É o último suspiro. Ele tem 30, ele pode talvez sonhar, claro que ele não vai escapar, porque ele não vai ganhar 5 jogos, não ganhou até hoje, mas ele pode sonhar em fugir do rebaixamento se fizer 100% de aproveitamento, vai a 45 pontos. Sim, então é o último suspiro. Ele tem 30, faltam 5 rodadas. Bom, então, como é que ele vai ver esse jogo? Esse jogo é a Copa do Mundo do Criciúma. Esse, se passarem, o outro que vier também, enquanto for passando, tudo é Copa do Mundo para ele. O Grêmio vai enfrentar um adversário muito mais fechado, muito mais preocupado do que no domingo passado, eu não tenho dúvida. Eu vi alguns pedaços, não vi todo o jogo do Criciúma contra o Cruzeiro. O Criciúma saiu ganhando 1-0, fechou o primeiro tempo ganhando 1-0. E era um time que pelo menos combatia. O Cruzeiro criou chance, criou sim, poderia ter feito o empate, talvez ter ganho até no primeiro tempo. Mas o Criciúma foi pedra no sapato pro Cruzeiro em algum tempo do jogo. E eu acho que vai acabar marcando mais. O está no 4º treinador, está no 10º treinador da gestão Antenor Angeloni. O treinador atual é o Toninho Cecílio, que foi diretor esportivo do Palmeiras, que foi zagueiro do Palmeiras, que é uma bela pessoa, mas é um profissional que entra e sai como treinador, entra e sai como gerente. Isso é um problema, eu vejo como um problema, mas tem muitos bons conceitos, bons conceitos. Mas essa hora é difícil ser bombeiro, né? Não, essa hora é bombeiro, muito difícil, até porque pegou né? Foi demitido o Gilmar Dalpozo, que eu reputo um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro.
Né? É que lá no Criciúma não para técnico, é inacreditável. Né? A pressão Tu vê o Bahia, feita... aí o Bahia trocou ontem. Trocou ontem, saiu o Gilson. Saiu o Gilson, é o Charles agora o treinador. Vai ficar como auxiliar. Quer dizer, olha, faltam 5 rodadas, precisa de 14 pontos. Vem cá, isso é solução mágica. Primeiro que o cara não vai chegar, não vai mudar coisa nenhuma, a não ser animicamente. Não tem o que mudar. Os jogadores são esses, o time está habituado a uma forma de jogar, se tu fizer uma palhaçada vai ser pior. Então eu acho que isso é o cara quando já assina, dizer, eu caí. Então eu vou poupar 1 mês e meio de salário, lá sei eu, vou botar o cara pra rua e vou poupar só isso, porque não vai mudar. É o caso do Criciúma. Agora, o Criciúma vai fazer uma guerra contra o Grêmio. Por quê? Porque a matemática obriga que faça essa guerra. Ainda tem a chance. Deixa eu perguntar uma coisa. O efeito de um treinador novo no Criciúma já passou, porque são 2 jogos e nenhuma vitória. Então o Toninho Cecílio não é mais novidade. O efeito é o matemático, né, Kleber? O último suspiro. O Anderson saiu do Grêmio, foi pro Porto, tá 8 anos no Manchester United e tá querendo voltar. Tá no Fiorentino agora. Não, mas não tá no Manchester. Foi emprestado. Tava e voltou. Voltou pro Manchester. E jogou 2 partidas com o Van Gaal. O Van Gaal parece que não gosta de brasileiro também. Mas brasileiro bom ele deve gostar, né? Mas ele até agora não gostou de nenhum. Todos nem do Rivaldo. Nem do Rivaldo ele gostou. Se der o Neymar, eu acho que o Neymar ele vai abrir uma exceção. Vai relutar um pouquinho, mas... Mas o Anderson quer voltar. Se tu fosse presidente de algum clube de futebol, tu investiria nesse jogador, Fernando? Eu investiria. É? Eu acho bom jogador. Aprendeu a jogar que posição, Fernando? de volante. Aprendeu a jogar de volante. Acho que no Brasil ele seria um terceiro volante ou um meia. Ele tem ele aprendeu, os jogadores que vão para a Europa, eles aprendem a questão da cultura tática, de jogar em setor do campo, né, em cuidar daquele setor, e o Anderson aprendeu. Ele jogava de volante, a gente, né, pelo que ele jogou no Grêmio aqui, a gente não concebe como é que o Anderson, jogador de habilidade e leve, né, poderia jogar de volante. Ele tem jogado de volante, tem jogado muito bem. Não foi bem na Fiorentina, mas no Manchester ele foi com aquele baita elenco que eles têm, ele jogava, entrava e saía, e eu contrataria. Esse jogador eu acho diferente, o futebol brasileiro... O problema do Grêmio não contratá-lo é o problema que eu tenho no telefone, velho. Me cortaram meu telefone por problema financeiro. Mentira tua. Entendeu? Sabe que... Pedro, mas se comprar em janeiro sai barato. Mais barato, porque o Manchester quer pagar ele 5 milhões, uma coisa 5 assim. milhões e 400 Não, mas ele não tá terminando o contrato, parece que termina em agosto do ano passado. O Manchester está propondo para ele dar 5 milhões e libera ele. Na janela sai barato. Ele vai embora. Mas claro que não aparecendo o clube, ele não vai aceitar, ele vai seguir mamando na teta, e tá certo ele, eu faria a mesma coisa e qualquer um faria. Mas se aparecer um clube, olha aqui, eu tenho interesse, ele vai lá no Manchester e diz, ó, tá bom, pode me liberar. O Anderson é jogador que deve ter salário perto de R$1 milhão. Aí mora o problema. O Flamengo, o Grêmio não está conseguindo cumprir a folha que tem hoje. O Grêmio é um clube mais sério que o Flamengo, né, Pedro? O Flamengo está interessado, já manifestou interesse. Mas ele não vai receber salário em dia ali. O Flamengo devia 1 bilhão. O Flamengo conseguiu uma direção há 2, 3 anos atrás, que continua no processo, que está reabilitando financeiramente o clube. Com muita seriedade, com muita força. E aí vai querer, enfim, investir. Não, o Flamengo espera mais 1 ou 2 anos que eles vão pagar todas as contas, o Flamengo vai vir. E o Eurico Miranda foi eleito presidente do Vasco da Gama. Lástima, né, velho? Porque, eu não acho. Vocês são tudo contra o Eurico. Não, ele é maravilhoso. Ele foi assaltado quando saiu para a rede. Mas ninguém. Isso aí ninguém prova nada. Desta vez o Eurico. Ninguém provou nada. O Eurico desta vez vai sofrer. Não, mas tudo bem, mas quem acusa que tem que provar. O Eurico vai sofrer. Ele vai pegar um time que vem da 2ª divisão, vai subir. 2 já subiram e o Vasco está muito próximo de subir. Esse é o problema. Vai pegar um time que tem jogadores, a maioria deles, que não servem para o ano que vem, porque tem idade. É um time cascudo, que precisa ser trocado e não tem o dinheiro. Então ele vai sofrer no ano que vem. Então tá, gente, terminou por hoje. Fernando, foi bom? Gostasse? Gostei, ótimo. Falasse muito, hein? Vou me aclimatando, mas eu vou... Preocupado. Eu vou... Nos deixasse preocupado. Vou me policiar. Não acho que vai ser essa paz toda, né? Mas o Cacau não deixa. Mas eu tenho que começar assim. Eu conto com a ajuda de vocês, eu sou inexperiente. Começando sem remédio, amanhã já vai pro remédio.
Inexperiente. Os circuitos fechados de TV da Ruder são a solução para quem busca segurança 24 horas por dia. Saiba mais em ruder.com.br. Toyota Etios X 2015 com parcelas para janeiro e taxa zero só na Car House. Faça um test drive e surpreenda-se. Consulte condições imbatíveis na Car House, Sertório, Padre Cacique e Novo Hamburgo. New Life, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Pesquisa interativa do programa, que é da Frigelar e da rede de concessionárias Foton, o caminhão gaúcho, o caminhão que veste pilchas. Perguntou mesmo com desfalques importantes, o Inter vence o São Paulo no Morumbi, vence 12%, empata 3%, perde 85%. O Grenal deixou esse pessimismo aí no coração do torcedor colorado. Sala de redação termina aqui. Muito obrigado a você pelo carinho, pela parceria. E amanhã, 13h, estaremos de volta. Hoje à tarde tem a transmissão de Brasil e Turquia. E a Gaúcha está lá com o Eduardo Gabardo e mais o Marco Antônio Pereira que vai transmitir a partida. E à noite eu estarei no Morumbi, enquanto que o André Silva estará cuidando da decisão da Copa do Brasil, o primeiro jogo entre os dois times mineiros. Muito obrigado, boa noite e até a noite. Tchau. Fui. Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.